Sou casada há 18 anos com um homem negro. E é interessante que eu fico pensando, nós que vivemos no Brasil, tem alguém puro aqui, raça pura aqui? Porque não tem. É uma mistura de tudo. Se você pegar a minha família, eu sou assim, loura, mas é a mistura de tanto que saiu assim. Então eu fico, assusta e realmente, às vezes, a gente fica observando como nós somos, às vezes, hipócritas no sentido de eu não aceito isso, eu sou contra isso, mas eu tenho isso em mim. Né? Porque o brasileiro é justamente essa mistura. Né? E eu sou uma mistura, apesar de ser loura do olho claro. Verdade, Carol. É importante mencionar, né, que apesar de nós sermos raças, então, misturadas, mestiças, ainda hoje, visivelmente, né, a gente tem pessoas negras e pessoas brancas. Isso reverbera, né, no fenótipo, no jeito que as pessoas se expressam, a identidade que elas constroem. Sim. E sim, as desigualdades perpassam por aí. Né? A gente está numa estrutura racista, um espaço, um ambiente que é racista por si só. Então, estruturalmente, a nossa sociedade foi forjada assim, né? Com uma escravidão que pautou todo o contexto, pautou toda a sociedade, e ela estrutura tanto as nossas relações interpessoais, quanto relações institucionais, relações privadas ou não. Então, é importante perceber que, apesar da mestiçagem, é possível, sim, distinguir quem é negro, quem não é no Brasil, e as desigualdades perpassam por aí. E só corroborando com isso que a Daniele traz, né, assim, raça, cientificamente falando, é algo que não faz muito sentido a gente falar, mas de fato tem efeitos, né, tem efeitos na nossa vida prática, tem efeitos na nossa vida diária, né, tanto quando a gente pensa nas discriminações mais diretas, assim, né, como nos casos que a gente viu mais recentemente, de ofensas racistas, quanto de um sistema que é excludente, de fato, né? O próprio funcionamento do sistema brasileiro é excludente. Então, a gente vê, né, que os níveis, né, que os cargos ocupados por pessoas negras geralmente são cargos mais baixos, com remuneração, né, aquém. Né, a gente ocupa os índices mais preocupantes, assim, né, os índices mais excludentes. Então, isso fica muito evidenciado em todas as esferas, né, se a gente for pegar, assim, em termos de números mesmo. Eu quero até comentar aqui, coloca aí o primeiro índice, por favor, para a gente poder aproveitar aí. São assustadores. À medida que eu fui lendo, eu fiquei chocada. Né? O primeiro, ele fala aí, de acordo com o Atlas da Violência de 2017, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Ainda aí, segundo a pesquisa, né, os negros possuem chances de 23,5% maiores de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças. É um percentual muito alto. Sim. É assustador, Carol, e a gente retoma, né, o que a gente disse agora há pouco, de como que essas diferenças raciais são realmente estruturadas na nossa sociedade. Então, pessoas negras são mais vítimas, né, de violência, e é tudo por conta de uma construção social. Né? O estereótipo do negro, ele vai sendo construído como uma pessoa violenta, uma pessoa baseada, né, nessa ideia do racismo e também da escravidão. Então, vem todo um estereótipo negativo, uma carga negativa em relação às pessoas negras. Então, é importante a gente refletir sobre isso e desconstruir esses estereótipos. Né? Então, apesar da gente pensar, somos todos iguais, a gente vive numa democracia racial, na prática, isso é um mito, porque quando a gente olha para os números, a gente vê que tem diferenças. Então, é importante a gente repensar e falar, de fato, nós somos indivíduos, somos todos humanos, mas socialmente isso reverbera de forma diferente. Né? E por isso a gente precisa de políticas públicas que equilibrem, que trazam equidade e que negros e negras possam se afirmar, então, enquanto sujeitos de direito também. É isso mesmo. Eu fico pensando, né, nós vivemos numa época
de tantas mudanças, de inovações. E nada melhor do que você ter, se você tem uma mente atrasada, uma mente cauterizada ou com uma determinada, algo determinado registrado na sua mente, nada melhor do que mudar, né? Do que entender, trazer conhecimento. Eu falo assim, quando o Uber entrou, era um absurdo, agora ninguém quer táxi mais, todo mundo só quer Uber. Então, às vezes, você está acostumado com uma determinada coisa, a sua maneira de pensar transforma toda uma sociedade. Sim. E eu acho importante, e para mudança de pensamento, para mudança de atitude, o primeiro passo é justamente conversar sobre isso, né? Colocar essas questões em pauta, a gente falar sobre essas diferenças, porque por muito tempo isso foi negado, né? Assim, sobre o mito da democracia racial, né? Assim, sobre o mito de que todos nós, né, vivemos um país mestiço e por isso todos nós vivemos dentro das mesmas condições, quando a gente vê que isso não é verdade. E a gente conversando sobre isso, pautando e dizendo que realmente isso existe, o racismo ele existe, e ele se afirma, ele se efetua das mais diferentes formas, a partir daí a gente pode começar a mudar, né? Assim, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de políticas públicas, enfim, uma mudança de fato estrutural. Eu tenho até ficado muito feliz, porque agora com essa questão do cabelo natural, eu amo. Não existe cabelo bom, cabelo ruim, existe cabelo crespo, liso e cacheado. O cabelo bom é o cabelo hidratado, o cabelo ruim é o cabelo que não é hidratado. Eu conheço cabelo liso ruim e conheço cabelo crespo bom. Tudo é uma questão de como que você enxerga aquilo e como que você se posiciona também, não é? Sim. E de construção, né, Carol, de identidade. Eu mesma já tive cabelo alisado vários momentos da minha vida. Recentemente estava de trança. Trago aqui um livro para a gente refletir, que fala, inclusive, né, da construção da identidade a partir do cabelo. Sim. E tudo foi também sendo uma construção, porque à medida em que o cabelo crespo era ruim, Sim. eu também não queria ter o cabelo ruim, né? Então, à medida que a gente tem políticas, o movimento negro vai reforçando, as coisas. Exatamente, ressignificando, trazendo a importância da gente se afirmar enquanto pessoas negras. Tudo isso vai criando realmente uma sustentação, né? Então, a gente vai tendo condições, por isso a gente fala de políticas de ações afirmativas, são uma série, um conjunto de atitudes para a gente poder se afirmar enquanto pessoas negras, enquanto sujeitos e humanos também, né? Sim. Que está tudo aí relacionado. Tem um outro índice que eu queria que colocasse aí na tela para a gente poder comentar. Observa aí, gente, assunto forte. Hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de novembro, assunto importante e muito sério. O outro índice, ele fala o seguinte, entre 2003, violência contra a mulher. Entre 2003 e 2013, o número de mulheres negras assassinadas cresceu 54%, ao passo que o índice de feminicídio de brancas caiu 10% no mesmo período de tempo. Os dados são do Mapa aí da Violência 2015, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Estudos Sociais, né? As mulheres negras também são mais vitimadas pela violência doméstica, 58,68%, de acordo com informações do Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, de 2015. Absurdo, aumento significativo. Sem dúvida, Carol. E mais uma vez, aí a gente reforça a importância dessas reflexões, desse espaço também. Sim. Sobretudo porque a gente precisa compreender que as diferenças raciais, né, são marcadores importantes. Então, há uma legislação que contempla as mulheres de uma forma universal, precisa entender também que a mulher negra, além do sexismo, né, que atravessa essa relação, tem um outro fator que é preponderante, que é o racismo ali, interferindo naquele corpo, naquela pessoa. E pensar que ela acessa as políticas públicas, a rede de proteção, às vezes vai buscar espaços de fala diferenciados. Então, tem uma série de condições sociais que permeiam a mulher negra e não necessariamente a mulher branca. Então, o acesso à justiça, às redes de proteção também são diferentes. Então, é preciso pensar a política pública, a legislação e também os outros atravessamentos, né? Os sujeitos que estão ali relacionados. Então,
a mulher negra tem especificidades e por isso o índice é tão assustador, apesar da gente ter um efeito positivo da legislação em relação às mulheres brancas. Então, sim, elas procuraram justiça, procuraram toda essa mobilização, não se omitiram. As mulheres negras ainda estão criando essas redes. É importante mencionar que tem mobilizações, a gente tem o Ministério Público, sim, com o Articule, fazendo uma intervenção super positiva, com as promotoras populares. Então, inclusive, reforçando mulheres negras. A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa verbalizar, denunciar. Isso mesmo, isso mesmo. Tem um outro índice aí que eu vou querer, até que o nosso psicólogo comente. É importante a gente estar falando aqui que existem ainda desigualdades. Nossa, acho absurdo. É um absurdo mesmo. A gente está trazendo aqui justamente para que isso mude, para que a gente possa reduzir cada dia mais e acabar com isso. Outro índice é o quê? Igualdade salarial. Em 2015, os brasileiros brancos ganhavam em média o dobro do que os negros, 1.589. Ante a 898 mensais, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada, o IPEA. A pesquisa, e pesquisa nacional aí por amostra de domicílios. Então, ainda segundo o relatório, 67% dos negros no Brasil estão incluídos na parcela dos que recebem até 1,5 salário mínimo, cerca de R$ 1.400. Entre os brancos, o índice fica em 45%. É importante a gente analisar esses números, e ver que é o próprio funcionamento do sistema, sim, que corrobora para isso, assim. Fortalece esse problema, eu acredito, não é a maioria dos patrões que fala diretamente ou pensa dessa maneira em dar salários menores, mas o sistema ele funciona dessa forma. Se o mercado ele paga menos para pessoas negras e o patrão ele está interessado, no lucro, na maximização dos seus ganhos, ele vai agir de acordo com o que está sendo praticado pelo mercado. E se a gente for pensar também nas mulheres negras, e pensar em outro dado também, na questão dos impostos, a gente sempre fala que a taxação no Brasil ela é muito grande, ela de fato é uma coisa que atravessa muita gente, mas que é mais um reforçador desse racismo e incide principalmente em relação às mulheres negras, que estão na base da pirâmide, se a gente for pensar em termos de salário. E pagam da mesma forma, se a gente pensa que o imposto ele é cobrado em cima dos produtos, proporcionalmente elas são, e nós, enquanto população negra, somos mais afetados em relação a isso, essa desigualdade também. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.